Já faz algum tempo que eu não trago vídeos desse tipo aqui para o canal, mas eu senti vontade de fazer agora porque as últimas vezes que eu postei algo assim já faz muito tempo e eu acho que sempre vale trazer indicações de literatura brasileira, que é um dos motivos pelos quais eu tô aqui no YouTube, é um motivo que me fez entrar, na verdade, nesse universo. Então hoje eu vou atualizar essa espécie de série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal, indicando para vocês mais 10 livros para conhecer o Brasil. Para quem nunca viu os vídeos anteriores, eu vou deixar os dois linkados aqui embaixo. Eles nasceram como uma tag criada pela minha amiga Nath do canal Redemunhando e eu respondi pela primeira vez essa tag 5 anos atrás. E eu fiz indicações muito boas lá naquela época também. Depois, em 3 anos atrás, eu fiz também um novo episódio indicando mais 10 livros, porque a gente vai sempre somando leituras, né? Tem muita coisa boa na literatura brasileira, apresentando o Brasil diverso como ele é. Então, também tem esse segundo episódio. E agora a gente está vindo para o terceiro episódio dessa tag, porque eu já juntei mais um monte de livros interessantíssimos que eu tenho certeza que vão fazer vocês conhecerem mais do Brasil, caso vocês ainda não tenham lido. Então, fiquem aqui comigo, porque eu acho que vocês vão adorar. Eu trouxe livros que são calhamaços e livros mais curtinhos também. Tentei variar bastante as regiões de origem desses autores aqui. E talvez nos vídeos anteriores vocês encontrem mais coisa ou alguma coisa do norte. Nesse vídeo aqui eu posso garantir que tem sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e já é bastante coisa, né? Já é bastante coisa aqui pra gente conferir. Mas, antes de eu continuar falando desses livros, eu tenho que lembrar vocês a se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Cada inscrição faz toda a diferença. Acreditem em mim, gente, isso é muito importante para quem está aqui desse lado criando conteúdo semanalmente no YouTube. Deixem um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores que podem se interessar também pela literatura brasileira, como a gente, porque eu sei que vocês que me acompanham também se interessam. E, claro, vão comentando comigo quais são os livros que vocês consideram que são excelentes para conhecer o Brasil. Deixe aqui no comentário pelo menos um livro, porque assim também, se eu não conheço, eu vou atrás e quem sabe vem aí mais episódios depois dessa mesma série. Separei então 10 livros, é muita coisa, e para não ficar muito longo o vídeo, eu não vou falar sobre o enredo desses livros aqui. Até porque vários deles são bem famosos, mas eu vou deixar sempre recomendado os livros, as resenhas sobre os livros que já estão disponíveis aqui no canal. Então vocês confiram, tá? Tanto a caixa de descrição do vídeo, quanto os links dos livros, caso vocês queiram ver valores e sinopses de uma maneira mais completa, porque aqui eu vou falar porquê, somente o porquê eu acho que eles são ótimos para conhecer o Brasil. Vou falar primeiro dos livros mais antigos, por ordem de publicação, não vai ser por ordem de leitura, e depois os livros contemporâneos, que tem muita coisa boa também, mostrando esse Brasil e a sua diversidade, que é imensa. Começando o trecho que é sobre ordem cronológica de publicação. O primeiro livro que eu tenho aqui para recomendar para vocês foi publicado em 1954 e eu li recentemente e fiquei muito feliz de ter lido, porque conheci uma parte da história de um estado que é bem importante para o país em sua formação. Estou falando do A Muralha, da Dinah Queiroz. É um clássico da literatura brasileira, dá para dizer já. E esse livro foi adaptado para televisão, então vocês talvez já tenham visto a série, talvez tenham visto, sei lá, outras adaptações, mas eu vi aqui, na verdade, o livro. Eu li o livro e foi uma leitura que eu gostei demais. Aqui a gente vai ter uma história da formação do estado de São Paulo, talvez. Esse livro foi escrito na época da comemoração dos 400 anos de São Paulo. Então tem uma aura também de comemoração, uma aura de celebrar essa história, mas vai falar dos bandeirantes, vai falar também dessa coisa da corrida do ouro, né, no interior do Brasil, e do que era o Brasil ali naqueles séculos mais anteriores, século XVII, e a formação das cidades. Então é muito interessante ver como era o Brasil naquela época. Essa parte histórica do livro eu acho muito, muito boa. A parte em que a gente vai ver os personagens caminhando por esses interiores, e também em estradas que eram muito incipientes naquela época, né?
a Serra de Santos. Então, assim, muita coisa foi mudando de lá para cá, mas é interessante ver esses primórdios. E a escrita da Diná é excelente. Então, para quem quer saber um pouco mais dessa história, eu recomendo muito a leitura, porque com certeza dá para ver um pedacinho do Brasil na sua formação. Faltou fazer um adendo. Essa leitura que eu acabo de recomendar para vocês foi feita no clube de apoiadores do canal, e vocês também podem fazer parte desse clube de apoiadores e ler comigo a cada bimestre um livro da literatura brasileira. Aliás, boa parte dos livros aqui, ou alguns livros super significantes, foram lidos nesse clube. Apenas R$ 7,99 vocês já conseguem apoiar o meu trabalho e participar do clube. É só vocês clicarem aqui no botão de Seja Membro e vir ler com a gente, porque a gente está, se tornando especialistas em literatura brasileira. Agora, continuando com a minha ordem cronológica dessa primeira parte do vídeo, eu preciso recomendar para vocês um livro que foi publicado em 1955 e é a cara do Brasil. Estou falando do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, esse cara impressionante. Salvo engano, ele é pernambucano, né? Mas acho que é isso mesmo. E o Suassuna é um dos ícones, né, do Brasil, assim, é um artista incrível. Eu adoro ver ele falando. Tem muitos vídeos, felizmente, né, na internet, em que a gente pode ouvi-lo e ver as suas ideias. Nessa história, então, a gente vai ver uma coisa que é muito do interior do Brasil, naqueles cenários mais pitorescos de cidadezinhas muito pequenas, em que vai ter uma espécie de acerto de contas e personagens vão morrer, especialmente ali o Chicó e o João Grilo, que vão narrando essa história. É muito engraçado, assim, vocês já devem ter visto talvez o filme, mas vale muito ler também. E aí a gente vai ver o quê? O purgatório, né? Esses personagens ali no momento em que eles vão ser julgados pelas suas ações e coisas vão ser questionadas, posturas, inclusive imposturas de gente que supostamente deveria agir de maneira correta, e essas verdades vão ser jogadas na cara. E aí a gente vai ter a Nossa Senhora aparecendo para participar desse julgamento. A gente vai ter também o diabo, né? Então vai ser, assim, super divertido. É um texto teatral, então ele é formado por falas, por diálogos, é bem fácil de ler. E, assim, eu já tinha lido esse livro na faculdade, milênios atrás, e em 2023 eu reli e foi uma delícia, continua sendo um favorito da vida, e eu recomendo muito que vocês conheçam a literatura do Suassuna para também entender um pouco mais desse interior do Brasil. Agora, publicado em 1956, a gente tem esse que é talvez um dos maiores livros da nossa literatura e que eu li depois de véia mesmo, né? Eu li em 2021, mas que segue sendo uma coisa divisora de águas, né? Que eu tô falando aqui do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Quem não sabe que eu tô falando do Guimarães Rosa? Quem tá surpreso aí por eu ter citado esse homem? Certamente não quem chegou, né, nos últimos momentos, porque eu falo várias vezes dele aqui no canal, mas o Grande Sertão foi um acontecimento e eu acho que é um livro que acaba conectando a gente com um outro ritmo de vida e com outro ritmo de fala e com outro sotaque. Aqui a gente tem a história, basicamente falando, do Riobaldo, que vai passar por questões de vida e morte, vai passar por discussões muito filosóficas e metafísicas sobre o que é a vida, sobre o bem e o mal, sobre ser ou não ser, sobre o sentido das coisas. É um livro extremamente filosófico. É um livro que vai ter também a ideia do pacto fáustico, né? E então é um livro que vai ser extremamente brasileiro nisso, no sentido da ambientação, porque a gente vai entrar no sertão, a gente vai andar a cavalo junto com o Riobaldo, participar de guerras, vendo ele, né, guerreando, mas também ele é um universal nesse sentido de pensar sobre a vida e a morte, sobre ser e não ser, sobre o que é e o que não é. É um livro de vai e vem, é um livro que a gente às vezes demora para entrar na onda, mas quando entra é inesquecível, cheio de passagens maravilhosas. É um livro que eu diria que vale a pena insistir. Eu sei que muita gente tem dificuldade de ler esse livro, e para isso eu fiz também um vídeo tentando auxiliar com algumas indicações de leitura, e eu vou deixar também aqui embaixo para vocês. Eu fiz uma live em que eu discuto bastante sobre ele, mas assim, gente, é um livro que é revolucionário. Então, acho que se vocês, de todos esses livros, tiverem dúvida o que ler, leiam O Grande Sertão. E para fechar a ordem cronológica de publicação, eu não posso deixar de falar de um livro que eu li recentemente, neste ano ainda, em 2023, e que é O Retrato Cuspido e Escarrado do Brasil,
que é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, o último romance publicado pelo Érico, que é um escritor gaúcho, e que aqui não vai fazer um romance histórico no sentido do tempo e o vento, não é nada disso, não vai ter batalhas, mas vai ter política, do início ao fim. É um livro extremamente importante porque ele foi publicado na época da ditadura e ele criticava esse sistema autoritário. Ele só passou porque o Érico era muito famoso, assim, porque realmente ele é muito irônico, ele é muito debochado, ele é escrachado na crítica à hipocrisia da política brasileira e também dos grandes senhores da terra, né, dessas famílias ricas das cidades pequenas que dominam e que tentam manter tudo sob o seu controle. Então é claro que aqui também vai ter essa luta entre duas grandes famílias, né? Tem a família do Tibério, tem a família da Quitéria, que vão dominar ali aquela cidade que é Antares, e até que um episódio muito estranho acontece, que é quase uma cena zumbi. Em certo momento vai ter uma greve geral aqui, e isso tá na quarta capa, tá na sinopse, tá em todas as partes, tá? Não é spoiler, mas o livro baseia-se nisso, né? Que é o quê? A morte de 7 personagens e que em certo momento eles vão sair das suas tumbas porque eles estão muito insatisfeitos com o fato de não terem sido enterrados. Eles não estavam nem em tumba, eles estavam em caixões mesmo, e eles não foram enterrados por causa de uma greve que aconteceu, e a greve tinha razões políticas, enfim. E é a partir daí que a história vai se desenvolver, e é muito interessante ver como esses personagens criticam as coisas, jogam na cara as verdades, fazem um julgamento em praça pública. Esse livro é repleto de detalhes, o que eu tô falando aqui pra vocês não é 1/3 da história, e ele é um calhamacinho, então assim, vale muito a pena conhecer, e também por ver um outro lugar do Brasil, um interior do Rio Grande do Sul, que é semelhante a muitos outros interiores do nosso Brasil e que tem essa forma de retratar a política brasileira, e a gente vê que nada, absolutamente nada mudou no Brasil de 1974, quando ele foi publicado, até agora. E é surreal ver os mesmos discursos da direita reproduzidos aqui, como se fosse quase um contrário, como se ele fosse um livro contemporâneo. É excelente, leiam. E agora eu vou passar para uma parte um pouco mais atual, talvez, de um livro publicado, se eu não me engano, na década de 80, que eu li este ano e que é um calhamaço, mas que vale a pena conhecer. Estou falando da República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, este calhamacito que eu ganhei do Lucas, do canal Diário de Leitura. Vou ser sempre grata ao Lucas por ter me presenteado com esse livro. E eu li no Clube Lê Latinos, pra gente conhecer o Brasil no Clube Lê Latinos, né? E ele é excelente porque ele é um romance que perpassa várias épocas do Brasil. Desde a chegada de imigrantes galegos da Galícia, da Espanha, no começo do século XX até o final do século XX, e vai pegar toda a parte da era Vargas, né, e o que veio depois, vai pegar também a parte da ditadura, e vai se passar majoritariamente no Rio de Janeiro, mas também em alguns momentos vai estar na Galícia, e vai falar desse trânsito, dessas pessoas que vieram de lá, sobre a identidade dessas pessoas que são galegas, mas também são brasileiras. Vai falar da nossa identidade como povo. É muito bem detalhado, assim, é excelente esse livro de construção de personagens. Então, para quem quer ver um Brasil do século XX, além do Incidente Antares, eu recomendo muito A República dos Sonhos. É para quem tem aquela disposição, né, de encarar calhamaços. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena a caminhada. Então fica aí a minha recomendação também para vocês. Agora chega de livro grande, né? Vou mostrar para vocês vários livros curtinhos, que eu sei que também tem leitores aqui que só leem livros curtos. O próximo que eu quero mostrar para vocês é O Som do Rugir da Onça, da Micheline Verunsky, porque esse livro, gente, vai falar de um caso real, ele é baseado em um caso real, de 2 crianças indígenas que foram levadas por pesquisadores estrangeiros quando eles estiveram no Brasil, não me lembro em que século, se foi no século 17 ou 18, mas eles levaram 2 crianças para expor na Europa, para verem como eram essas crianças, e além disso tem toda uma questão exploratória aqui também, e uma forma de chocar aquilo que é a cultura local dessas pessoas, dessas comunidades, e
aquilo que é europeu e a forma de ver o mundo. Então, ele é um livro que vai também para as entranhas do Brasil, da selva amazônica, num período em que ainda realmente era tudo selva, e também vai mostrar esse contraste de uma maneira de ver o mundo, de uma cosmogonia indígena em relação à cultura europeia, à cultura ocidental, que é essa cultura racionalista. Enfim, é bem interessante para ver também esses detalhes sobre o Brasil e um caso que tem base na realidade, né? Que tem base no que aconteceu, e é muito triste, essa parte é triste, pensar que se fazia isso, né? Naquela época. Então, fica aí a minha recomendação também de um livro contemporâneo, mas que fala de um outro período e que traz muita coisa importante pra gente pensar. Bom, e o próximo livro que eu quero indicar aqui para vocês é um que eu levo com muito carinho no coração, porque ele é um livro brasileiro e muito latino-americano. Tô falando de Maria Altamira, da Maria José Silveira, que é uma escritora do Centro-Oeste, e ela escreve sobre um outro Brasil também, que eu gosto muito de ver retratado na literatura, mas que nem sempre aparece. Nesse livro, ela vai fazer um paralelo entre uma história antiga e uma história contemporânea. Vai ter a questão da cidade de Maria Altamira aqui também muito presente, e várias coisas sobre a violência dessa cidade, mas também tem a parte antiga em que ela vai trazer uma personagem indígena que, se eu não me engano, saiu da Bolívia e veio parar no Brasil. Ela teve uma longa jornada pela América Latina, e o livro é muito latino-americano nesse sentido, até que ela vem se instalar aqui, no que é ali a região de Maria Altamira, e ela vai, enfim, tentar se encaixar nessa sociedade, ainda que não tenha muito espaço para ela. E ela vai ter uma filha brasileira, que é a Maria Altamira, né? Enfim, e eu acho que eu falei talvez errado aqui o nome da cidade. A cidade é Altamira, e a personagem é a Maria Altamira, mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. E eu gosto desse livro porque ele consegue fazer essa mostragem desse interior do Brasil e também desses outros interiores que tem a ver com países vizinhos, com questões políticas e sociais muito difíceis, como, por exemplo, o caso da cidade dessa personagem que foi soterrada por uma erupção do vulcão, enfim, muito triste. E vai conseguir trazer questões também da nossa contemporaneidade. Eu já fiz resenha sobre ele também, vou recomendar para vocês, mas é um livro que eu tenho muito carinho e que eu espero que vocês confiram também. Agora, o próximo da lista, eu acho que muita gente conhece porque ele foi um sucesso. Tô falando do Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um escritor que nasceu no Rio de Janeiro, mas morou em Porto Alegre por muito tempo, e ele tem uma voz muito gaúcha. E aqui no Avesso da Pele a gente vai ver uma outra parte, uma outra faceta do Brasil que eu acho que tem que ser vista, lida, discutida, que é a necropolítica, basicamente, né? A política da morte à população negra, que a gente vê a todo momento acontecendo no Brasil, fomentada pelas polícias, enfim, pelas brigadas aqui no Rio Grande do Sul, né, brigada militar, enfim, essa morte, essa busca de incriminar sempre as pessoas negras. E aqui a gente tem a história, na verdade, ela não começa assim, mas ela começa com um filho processando a morte de um pai, e a gente vai lentamente reconstituindo o passado desse pai e desse filho. Então, é um livro que vai e vem no tempo, a todo momento, até chegar, enfim, nas últimas partes do livro aqui, na cena da morte do pai. Ele já começa falando da morte do pai, então não tô dando spoiler pra ninguém, mas ele vai fazer essa reconstrução e sobre ser homens negros, sobre ser uma família negra, no Rio Grande do Sul, na Porto Alegre ali dos anos 80, dos anos 90, no sul do Brasil, porque também tem uma parte que vai se passar em Santa Catarina. Eu acho que o Jefferson Tenório é muito feliz na hora de falar sobre tudo isso, e uma das coisas que mais me encanta é que o pai desse personagem, o cara que morreu, ele é professor. Então a gente vai ver também todo esse discurso de resistência do que é ser professor, estar em sala de aula, especialmente um professor negro. É um livro muito interessante e eu tenho certeza que dá para conhecer mais do nosso país lendo ele. O próximo livro também tem a ver com o Rio Grande do Sul, mas aqui já é um romance histórico, então vocês têm que considerar que ele vai se passar em outro período. Estou falando do Carancho, do Rodrigo Tavares, que, aliás, casualmente está nos 3 episódios dessa série aqui sobre o Brasil, porque o Rodrigo fala muito desses interiores e que tenta fugir, é um autor que tenta fugir também do standard, né, da literatura contemporânea. E aqui o Rodrigo vai falar da Revolução de 93, que foi a Revolução Federalista, que
ocorreu no Brasil, mas que teve um ponto muito forte no Rio Grande do Sul e foi motivo de muitas batalhas, e especialmente lá na região de Bagé, que é a minha cidade natal e é a cidade natal do Rodrigo também. Então foi muito interessante ler esse livro para ver também uma parte da história que não é contada para muita gente, sendo jogada aqui na literatura brasileira pra gente ver. É um livro que vai falar sobre guerra, né, claro, mas também sobre as motivações da guerra e se vale a pena ou não guerrear, né? Ao fim e ao cabo, o que sobra de uma guerra, que é uma guerra idealista, claro, que tem motivos políticos, econômicos, mas também tem aquele prazer puro e simples da guerra, que é uma parte característica de muitos enfim, da humanidade, né, do ser humano e dos homens em especial. É um livro que vai mostrar um Brasil do século XIX, desse interior, e a parte toda, enfim, toda a parte feia e dura de uma guerra naquela época, sem condições, sem nada, sem armamento, enfim. É muito interessante, eu já fiz resenha também sobre ele e vou deixar aqui para vocês conferirem. E para fechar com chave de ouro, uma das minhas melhores leituras de 2023, sem sombra de dúvidas, O Água Funda, da Ruth Guimarães. Ele também é um livro do século XX, e talvez eu tivesse que ter mostrado ele antes, mas vamos lá, não tem problema. Água Funda foi escrito no século XX, como eu falei para vocês, é uma escritora negra que a gente tem aqui, do interior de São Paulo. E é interessante porque ela vai falar dessas cidadezinhas mais pequenas, assim. Mais pequeno é espanhol? Não sei. Dessas cidadezinhas menores, talvez, em português. Mas é um livro que me encantou e que me fez acompanhar todo um período, desde a fazenda, que era uma fazenda de escravos, até a transformação em cooperativa. É um livro que vai falar sobre muito da nossa cultura, dos caboclos, dessa gente do interior, trabalhadora, enfim, que vive meio à parte da sociedade, mas que tem muito a nos dizer, muito a nos contar sobre o Brasil. Eu já falei recentemente sobre ele aqui em live no canal, então vou deixar recomendado para vocês, mas ó, livraço, 5 estrelas, um dos favoritos do ano, e que me encantou e me aqueceu o coração, e eu recomendo para todo mundo. Então é isso, gente, 10 livros para vocês conhecerem. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Deixem aqui as suas também para mim, para que eu possa ir aumentando a minha lista ou conferindo se eu já li também. E vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!